Quando falamos nesse embate entre a acusação e a defesa, nesse duelo em que, de um lado, alguém vai alegar tudo o que puder em prejuízo do réu, e do outro, alguém tentará conter essas acusações, diminuir o impacto desse ataque, ou até mesmo, quem sabe, provar que essas acusações são infundadas. Quando nós estamos diante disso, nós temos uma guerra de argumentos, um duelo de argumentos nos quais a acusação tentará apontar um aspecto perverso, um aspecto absolutamente podre, contaminado, moralmente inferior, absurdo, ressaltando tudo aquilo que há nos fatos e, por que não dizer, na pessoa que responde por esses fatos, aquilo que há de pior, lançando a pior luz, fotografando o pior ângulo. Não é assim quando nós postamos uma foto numa rede social? Nós buscamos o melhor ângulo, nós buscamos a melhor luz. Pois a acusação buscará o pior ângulo. A acusação buscará a pior luz, do ponto de vista da luz que ressalta os aspectos mais sombrios, os aspectos violentos, moralmente recrimináveis, além de demonstrar tecnicamente a ocorrência do maior número de fatos criminosos possível, inclusive aqueles fatos que são pretéritos, invocando os maus antecedentes do acusado, falando sobre o seu passado, falando sobre sua má vida social, e aí efetivamente pintando um quadro com tristes tinturas. A defesa, por outro lado, chamará a atenção para o melhor ângulo do acusado, falará da mudança que aconteceu desde a primeira vez em que ele foi processado até essa vez em que ele está sendo processado, ou seja, sendo processado pela segunda vez, já tendo cumprido uma vez a sua pena, porque esses fatos deveriam ser trazidos à baila novamente. E no mais, trabalhou durante 15 anos sem nunca ser processado de maneira ininterrupta, dando provas de uma condução social de um homem recuperado, razão pela qual não precisará responder novamente por esses fatos, até porque o nosso sistema veda isso ideologicamente. A proibição do bis in idem pode ser invocada pela defesa. Nós podemos dizer que as provas trazidas pela acusação são frágeis, não passam de boatos, não passam de alegações de pessoas que querem mal ao acusado, seus inimigos jurados, pessoas que têm dívidas contraídas com o acusado, inclusive. E aí, efetivamente, nós podemos transformar aquilo que foi, no primeiro momento, uma acusação poderosa em meros argumentos acusatórios passíveis de serem desintegrados. Vou dar um exemplo para tornar as coisas mais claras. E aí, efetivamente, com isso, eu quero demonstrar que não existe no direito penal uma verdade. Imaginem vocês que um policial reformado na reserva, né, tá lá, aposentou-se, né, e aí ele vai lá e vai morar numa cidadezinha do interior, onde acontece uma festa de estudantes todos os anos, né, onde muitas drogas são consumidas, a embriaguez é pública, e efetivamente aí a gente vai ter um cenário em que a cidade acaba aceitando sediar esses eventos, porque é uma circunstância, é um evento que traz muita receita para o município e para a população, faz o dinheiro circular. Imaginem vocês que esse policial aposentado acorda de noite, ouvindo o barulho de alguém tentando pular o portão. Ele olha pela janela e observa o movimento de uma pessoa vestida toda de preto, utilizando uma balaclava cobrindo todo o seu rosto, uma touca ninja, com uma espada nas costas, atravessada nas costas, como um ninja ou um samurai. A pessoa está visivelmente embriagada ou drogada e caminha tropegamente pelo quintal. Tenta forçar a fechadura e, ao perceber que a porta está trancada, começa a procurar pelas janelas. E então o policial da reserva se lembra que a janela da cozinha está destrancada.
Ele pega o seu revólver calibre 38, devidamente registrado, para o qual ele tem autorização de posse e porte, e vai até a cozinha. Quando percebe o movimento do invasor. Porém, quando chega na cozinha, ele se surpreende e o homem já está no interior da sua casa. Ele saca sua arma e dispara uma única vez, atingindo o coração do invasor, que cai morto. Revelada a identidade, percebe-se que o invasor, na verdade, era o seu vizinho, um estudante de engenharia. As casas ali ficavam próximas umas das outras, eram casas geminadas, casas construídas em grandes blocos, em grandes empreendimentos construtivos, casas idênticas. Qual é a verdade? Nós estamos diante de um assassino ou de um pai de família que protegeu os seus e a sua segurança? Vamos pensar no argumento que nós invocaríamos se nós fôssemos fazer uma acusação. Eu diria que, desde o primeiro momento, o proprietário da casa percebeu que se tratava de uma pessoa fora de si. E poderia facilmente ter imaginado que essa pessoa não sabia o que estava fazendo. Sendo um policial experiente, tanto é que se aposentou na corporação, deveria ter tido a frieza e o preparo necessário para render o invasor e só no caso de um uso de violência, aí sim, progressivamente usando a força, abater o invasor efetivamente agora transformado em vítima nessa acusação, né? Não houve da parte dele calma, não houve diligência, moveu-se pelo desejo de matar desde o início, não lhe veio a ideia fazer um som para que o invasor percebesse que haviam pessoas na casa e aí pudesse fugir. Não lhe ocorreu informar a esse invasor a presença de uma arma de fogo, dando um tiro de alerta. Não! Sorrateiramente aguardou que entrasse em sua casa para, aí sim, praticar um homicídio, alegando legítima defesa, veja vocês. Agora alega legítima defesa. Agora quer lavar as mãos, mas antes foi calculista. Teve a frieza de aguardar que um jovem, passando por dificuldades na vida, dificuldades emocionais, um jovem doente, adentrasse embriagado uma residência, cometendo um equívoco normal, porque as casas são idênticas. Quem nunca entrou na casa errada, que atire a primeira pedra. Esse argumento foi um pouco forte, né? Mas deixa. Por outro lado, vamos pensar na defesa. Vamos pensar na defesa da família desse jovem. E aí, efetivamente, na defesa desse policial aposentado, falando da sua vida como policial, da grande exposição a situações semelhantes que teve ao longo de sua vida, da quantidade de tragédias semelhantes que viu, de pessoas que estavam em sua casa tranquilamente, quando foram devassadas, tiveram suas vidas invadidas e muitas vezes tendo que presenciar a morte ou a violência contra os seus, o estupro de sua família, o homicídio de sua família. E aí ele, policial, aposentado que era, preparado para enfrentar esse tipo de situação, deu um disparo único na intenção de conter a vítima. Não havia emoção, vontade de matar. Havia vontade de se defender. Havia vontade de proteger a sua família. Todos nós sabemos que a sociedade se encontra absolutamente absorvida pela violência, cercada, sitiada pela violência. Não seria o caso
de responder violentamente quando um invasor drogado entra em sua casa com uma espada? Digam os senhores jurados, se não seria justamente esse o esperado de qualquer pai de família, o esperado de qualquer cidadão normal, cumpridor dos seus deveres? Eis que o agente estava amparado por erro invencível, advogando aqui a tese da legítima defesa putativa, artigo 20, parágrafo 1º do Código Penal. Qual será a verdade, senhores e senhoras que assistem esse vídeo até aqui? Qual será a verdade? Será que a verdade é que se trata de um assassino frio e calculista que esperou um jovem entrar? Ou que se trata de um pai de família que estava se protegendo? É claro que a gente vai ter efetivamente aqui que sopesar os argumentos, lembrando sempre que a verdade do direito penal é a verdade da decisão. Seja a decisão dos jurados, seja a decisão do juiz monocrático, seja a decisão dos desembargadores no tribunal, dos ministros nos tribunais superiores. Certo, pessoal? Eu estou convidando vocês a descobrir esse mundo fascinante do direito penal, abandonando para trás certos preconceitos morais, entendendo que a verdade para o direito ela é diferente de todas as outras verdades, porque ela é uma verdade dada objetivamente, e daí ela pode ser construída subjetivamente usando os artifícios da persuasão, sobretudo a lei, se nós queremos manter o nosso sistema racional, se nós queremos efetivamente manter o nosso sistema funcionando dessa forma. Então, aquele que deseja aprender o direito, e sobretudo o direito penal, deve abandonar a pretensão de pureza ab início, a pretensão de verdade ab início. Porque não existe nem verdade, nem mentira, nem puro, nem impuro. Nós somos apenas humanos e o direito penal é apenas uma ferramenta onde o duelo vai acontecer entre acusação e defesa. Um duelo em que os argumentos vão ser mobilizados para demonstrar uma verdade parcial. Certo, pessoal? Muito obrigado. Vamos ao nosso próximo vídeo.